Olá a todos, amigos e amigas aqui que estão no nosso curso. Eu preparei para vocês, né, vou mostrar um pouquinho, um tutorial que eu quero que seja bem breve, sobre uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é o Test Portal. O Test Portal, a gente começou a utilizá-lo lá em 2020, quando a pandemia ficou bem mais intensa a situação, que a gente teve que cancelar todas as atividades presenciais, e aí muitos professores da nossa instituição acabaram não confiando muito nas soluções que a gente tinha para a realização de prova de forma pelo computador, né? Computer based que a gente diz. Até então, naquele momento, para vocês terem uma ideia, a gente tinha os Chromebooks e a gente utilizava o Google Form na seção gerenciada do Chromebook. Não sei se alguém tem experiência com isso, né? Eu consigo bloquear dentro do Chromebook a prova para fazer no Google Forms, mas tem que ser presencial. É pelo computador, mas é presencial. Eu tive que migrar para a prova à distância. Então, foi uma nova realidade. A gente precisou ir para algo diferente. A prova tinha que ser na casa do aluno. E muitos professores não confiavam muito no Google Forms por uma questão de fraude. Possibilitava ter mais fraude do que os professores esperavam. Então, a gente precisou pensar e fazer uma curadoria de algumas possibilidades que tínhamos de plataformas no mercado. Eu já começo dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse com o Test Portal. Veja, nem conheço os donos, está explorando uma plataforma internacional de fora do Brasil, você vê que ela está toda em inglês. Isso não atrapalha também, porque na hora de fazer a prova a gente faz em português, mas é uma plataforma que a gente acabou encontrando por alguns aspectos que nos chamaram a atenção e ela tem funcionado super bem desde 2020 lá na nossa instituição. Então essa é a página inicial, dashportal.net. Eu já quero começar mostrando para vocês, né, um dos aspectos que a gente queria ter numa plataforma que a gente buscasse era que ela fosse acessível economicamente. Então, veja, o Test Portal está aqui. A gente usa uma versão educacional do Test Portal e nós pagamos hoje em dia US$ 39 por ano de uso ilimitado na plataforma. A gente consegue fazer, nós já estamos aí, vou mostrar mais de 1.000 provas, mais de 40 mil respostas, ou quase 40 mil respostas de alunos, sem nenhum problema, tudo funcionou muito bem, tudo transcorreu bem tranquilamente com o uso do Test Portal, e nós fazemos esse uso aí desde 2020. É uma plataforma bem, então, acessível financeiramente, era um dos pontos. Outro ponto é que ela oferece alguns recursos de proteção contra a fraude, que para a gente era um ponto interessante. Eu vou mostrar para vocês quais são esses recursos. E um outro ponto bem interessante também, que a gente refletiu muito, é sobre a inclusão digital. Em 2020, quando a gente migrou para o mundo digital, a gente viu que existia uma certa dificuldade de muitos nossos alunos com acesso à rede, redes de má qualidade, muitos não tinham nem computador. A nossa instituição, por exemplo, a gente emprestou computadores para os alunos, deu internet para muitos deles. Então, a inclusão digital passou a ser algo importante. O Forms, veja, eu sou um Google Educator, eu sou fã do Google, uso o Google para tudo, mas o Forms naquela época, hoje em dia ele até salva, mas naquela época ele não salvava a resposta dos alunos. Então tinha aluno que fazia a prova inteira, se ele não apertou o enviar no final, ele zerava, porque não ficava em lugar nenhum salvo as respostas dele. O Test Portal faz diferente. O Test Portal ele vai salvando conforme o aluno salva, tanto as questões de múltipla escolha quanto as dissertativas. Então, conforme o aluno passa, vai ficando salvo. Se porventura cai a conexão, o aluno não consegue acessar mais, deu um problema, tudo que ele já fez está salvo e está na plataforma disponível para o professor corrigir depois e avaliar esse aluno. Então, também nos traz uma tranquilidade, uma segurança quanto à inclusão digital. Então, esses foram os pontos que na nossa curadoria acabaram gerando a nossa escolha pelo teste porta. Eu vou mostrar para vocês dois momentos do teste porta. O primeiro que é como fazer a prova, como lançar essa prova no sistema, e o segundo que é quais são os resultados que o teste porta nos mostra no final. De novo, eu quero ser bem sintético, quero que vocês usem depois a plataforma se tiverem interesse, e eu vou estar super à disposição para a gente conversar sobre isso depois. Então, eu vou mostrar lá o primeiro botão do login. Eu já tenho uma conta, já deixei a conta logada, né? Então, quando eu faço o login, eu já vou direto para a minha página de testes, de provas. Minhas provas estão disponíveis aí. Essa é a conta que a gente usa na nossa instituição. Ele é bem user-friendly, né? Você viu que ali no canto superior direito já tem um botão New Test para criar a prova, é um botãozão, você clicou e cria a prova. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui no My Account as nossas estatísticas de uso. Como eu disse, veja, nós estamos usando desde 2020, nós temos o plano educacional, aquele de US$ 39 por ano, e nós já fizemos aí mais de 1.000 provas
para os alunos, né? 1.000 provas completas no sistema, gerando quase 40 mil vezes que os alunos responderam essas provas. Nós temos mais de 19 mil questões no nosso banco de dados, então é um banco de dados que está bastante repleto de questões e tem funcionado sem nenhum problema. Então, só para mostrar para vocês que nós já temos uma certa expertise com o uso da plataforma e que tem funcionado muito bem. A gente já usou para exame de revalidação, para simulado para prova de residência, para provas multimídia, enfim, para vários usos diferentes, para pessoas internas e externas da instituição, e sempre funciona muito bem. Voltando lá para o início, né, para as provas, o botão New Test vai me gerar uma prova nova. Aqui eu posso colocar o título da prova, né? Teste, prova, teste, prova. Posso criar uma categoria para essa prova. Lá no nosso caso, a gente cria de acordo com as disciplinas, é mais fácil para achar depois. Imagina, nós temos 1.000 provas, né, colocadas no sistema para eu achar depois se tiver a categorização, fica bem mais fácil. Posso dar uma descrição, e infelizmente aqui o sistema é em inglês, mas para o aluno não muda nada, porque eu vou fazer a prova em português para ele. Então, isso não é um problema. Criei a prova. Pronto, essa é a página do teste info, que ele chama, né, a página inicial da prova. E eu vou aqui no menu à esquerda, Question Manager. Porque aqui que eu lanço as questões. De novo, olha como é intuitivo. Tem um botão grande verde, Add Question. Clico nele. E ele vai gerar para mim, né, esse que é o formatador das questões. Em uma caixinha HTML que eu posso editar as minhas questões como eu quero, inclusive o texto, incluir imagem, incluir vídeo, links, fórmulas matemáticas, enfim. Eu vou criar uma questão aqui. Quanto é 2 mais 2? Uma questão bem simples. Posso editar esse texto como eu quiser, negrito, itálico, subscrito, subscrito. Vou deixar ele em vermelho, pintar de amarelo. Então, é bem legal porque eu posso editar como eu quero. Aqui esses recursos podem parecer bobeira, mas também, de novo, o teste, o Google Forms não tinha essa opção. Eu não podia fazer uma prova com vídeo, por exemplo, que no nosso caso é uma demanda muito grande dos professores. Uma prova multimídia, tem vídeos para eu ver como é que eu, né, um caso, um exame, um atendimento. Eu quero colocar o vídeo, que o aluno veja o vídeo. Fica bem leve, então, de novo, mesmo com as piores conexões, os alunos sempre conseguiram ver o vídeo, abre. Se eu coloco imagem, o aluno consegue dar zoom. Então, eu coloco um eletro, por exemplo, o aluno consegue dar zoom, enxergar melhor. Um exame de imagem funciona muito bem. Então, é uma plataforma que, para a gente, atende muito a nossa demanda. Eu posso criar uma categoria para essa questão, então, dentro dessa prova, de repente, eu quero fazer questões de português e matemática. Eu crio uma categoria português e uma categoria matemática. E aí é interessante porque no final, quando eu mostrar os resultados, ele vai me dar os resultados por categoria. Então, quando que esse aluno acertou nas questões de matemática, quando que ele acertou nas questões de português. Os tipos de questão que ele permite, então vejam, primeiro é o single choice, que para a gente em português é a múltipla escolha. O que significa single choice? De várias alternativas, só uma está certa, que é o que a gente chama de múltipla escolha no Brasil. A multiple choice, no transporte, significa que pode ter mais de uma correta, que é quando ficam os quadradinhos, tá vendo? Aí eu posso ter mais de um correto. No caso do single choice, só uma pode ser correta, certo? Descriptiva, que é a questão dissertativa. Verdadeiro ou falso, short answer, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, e serve, que é para fazer uma pesquisa que a gente não usa muito. Eu gosto muito de falar desse short answer, que há algum tempo no Brasil, ele foi muito utilizado nas provas de residência. Então, qual o nome do exame que foi feito? Era endoscopia digestiva alta, EDA. E aí, eu coloco aqui, a resposta correta é endoscopia digestiva alta. Mas o aluno escreveu EDA. Eu posso deixar uma outra opção. Então, de repente, quem colocou endoscopia digestiva alta ganhava 2 pontos. Quem colocou EDA ganhava 1. O próprio sistema corrige a questão dissertativa do aluno. Eu vejo que interessante. É uma questão de resposta curta, mas eu não preciso nem colocar ninguém para ler e corrigir as questões. O próprio teste portal compara com as respostas que você der, e você pode colocar vários gabaritos, várias opções de gabarito. Você pode permitir que o aluno coloque mais uma opção de resposta. Então, de repente, resposta 1, diagnóstico. Resposta 2, tratamento. Você consegue fazer isso e ele comparando, ele vai pontuando automaticamente. Essa opção de short answer a gente usou bastante no treinamento dos nossos alunos nas questões multimídia. E funcionou super bem. O próprio sistema corrigia, dava nota na hora para o aluno
e ficava tudo resolvido. Não precisava o professor vir corrigir. Nas provas de residência, eu lembro antes, quando tinha isso, né? Fazia uma banca para corrigir as short answer, né? As questões de resposta curta. O Teste Porta faz isso tudo sozinho. Então, vale muito a pena. A gente usa aí com uma certa frequência e é bem legal, porque você transforma numa questão dissertativa, de certa forma, né? O aluno tem que escrever a resposta e o próprio sistema corrige sozinho. Então, tira a preocupação do professor de ter que entrar e corrigir, ter trabalho com isso. Aqui algumas opções no final, né? Então, eu posso mostrar para o aluno quanto vale essa questão, a nota máxima da questão. Posso, no sentido de bloquear a fraude, né, ou de diminuir a fraude, fazer com que o aluno tenha que responder de cara a questão quando aparece para ele. Então, eu posso, de repente, eu tenho 100 questões, eu coloco, eu quero randomizar as questões entre os alunos. O João abriu a prova na questão 98, e o sistema sorteou para ele. Ele não pode ir adiante sem responder a 98. E eu posso colocar um tempo para aquela questão, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, o João tem 1 minuto para responder a questão 98. Não respondeu, o sistema joga para a próxima. Isso diminui muito a chance de fraude. E cada aluno vai abrir uma questão diferente, mesmo que eles tentem se comunicar, vão estar em questões diferentes, porque são muitas questões, né, sorteadas. Ele tem que responder aquela questão para responder a próxima. E se eu coloco um tempo por questão, aí ele não consegue esperar o colega ir adiante. Ele vai ter que responder naquele tempo, senão ele vai zerar a questão. E tem uma outra opção aqui que a gente nunca utilizou, que é encerrar a prova se o aluno errar a questão. Isso é um negócio bem rígido, né? A gente nunca usou isso e desconheço qual seria o sentido pedagógico ou prático disso, mas tem essa opção. O aluno errou a questão, a prova é cancelada. É como se fosse naquelas simulações, né? Quando você está fazendo uma atividade simulada e que o paciente morre. Acabou a simulação. Dá para se fazer, de certa forma, isso online, você colocando uma sucessão, né, de alternativas, por exemplo, um caso clínico. E aí você errou, o paciente morreu, colocou alguma causa que causa a morte do paciente, fecha a prova. Isso não é muito educativo, mas se for uma avaliação mais formativa, é uma possibilidade. Dá para encerrar a prova se você chegar a esse tipo de conduta. Depois eu vou para os testes sets, que é isso. O que eu posso fazer aqui temos o exemplo, por exemplo, da FUVEST do Enem, que tem tipos de prova. Na FUVEST tem a prova V, a prova K, prova Y, no Enem tem prova amarela, prova rosa, 5 tipos de prova diferentes. O teste Porta me permite fazer isso, me permite criar conjuntos de provas. Ou eu também posso simplesmente randomizar as questões aleatoriamente. Eu posso tanto fazer conjuntos de provas diferentes quanto randomizar aleatoriamente. Ou eu posso deixar as questões em ordem fixa. Isso tudo eu que escolho. Então é bem legal porque ele me dá todas essas possibilidades. Se eu vou em configurar manualmente, é claro, eu não tenho nenhuma questão aqui feita ainda, mas eu teria todas as questões e eu poderia ir criando conjuntos de questões para fazer essa prova V, essa prova Y. E aí, quando o aluno abre, vai aparecer para o aluno cada uma das questões que foi, daquele bloco que foi selecionado para ele, certo? Então, eu posso fazer numa ordem fixa, ou numa ordem aleatória, ou uma ordem semi-aleatória, para fazer blocos de questões que são tipos de prova. Depois, no acesso à prova, eu posso fazer o acesso pelo link público, que é gerar um link, eu passo esse link para os alunos, eles entram nesse link, vai aparecer a prova para eles. Pode ser um código de acesso privado, que é isso? Eu pego a lista dos e-mails dos alunos, carrego no sistema e cada aluno vai receber no seu e-mail privado, no seu e-mail institucional, o código de acesso à prova. Então, aquele código vai dar acesso à prova do João. O João tem que usar aquele código para acessar o sistema. Posso gerar um código de grupo, então, de repente, sei lá, teste, prova, teste portal, aí todos os alunos vão usar o mesmo código. E na hora de entrar, ele vai colocar o nome dele, o e-mail dele, as informações dele. E tem uma outra opção bem legal, que é o training, que nós usamos muito aqui na nossa instituição, porque a gente optou, como nós temos técnicos que cuidam da parte da avaliação, o professor sempre manda a prova para a gente no Word, esses técnicos lançam a prova no sistema e geram um link de training. Manda para o professor. Por que esse link de training, como que ele funciona? Ele vai mostrar para os professores as questões do sistema e o gabarito que está assinalado para cada uma das questões. Para quê? Para o professor ver se está tudo certinho. Se a questão foi bem digitada, se não tem erro, se o gabarito está selecionado de forma correta. Então, eu sempre falo para o professor, é claro, esse link de training não pode ser divulgado daquela prova, porque senão o aluno vai ter acesso ao gabarito inteiro da prova. Então, a gente só manda para o professor, para ele ver a prova como é que está, e devolve para a gente com um ok, ou muda a questão tal, o gabarito está errado nessa. E aí a gente gera um link definitivo para o professor. Aí tem uma outra questão interessante, também naquele sentido de se coibir a fraude,
que é a tecnologia da resposta honesta. O Testport ele monitora o navegador do aluno, independente de ser o Chrome, Explorer, Firefox. Então, se eu ativar essa opção, Enable Warnings, ou Enable Warnings in Test Block, o Test Portal vai monitorar o navegador do aluno e nessa primeira opção, o Warnings, se o aluno clicar fora do navegador, ele recebe um aviso e eu, professor, recebo um aviso também. Olha, o seu aluno clicou fora. Por quê? Porque ele está funcionando alguma outra coisa no computador que ele não deveria. E tem essa outra opção que é mais dramática também, que a gente também não usa, que é Enable Warnings and Block, que é o aluno clicou fora, bloqueia a prova dele, ele para de ter acesso à prova. A gente também não usa porque é muito radical. A gente, em geral, usa esse de Enable Warnings. Alguns professores até fazem combinados com os alunos. Olha, até 3 cliques fora, eu não vou tirar nota. De repente, o aluno alega que clicou para ver o relógio, apareceu uma mensagem automática, enfim. A partir do quarto, eu vou tirar nota da sua prova. Então, tem professores que fazem esses combinados, mas é interessante porque ela coíbe muito a chance de fraude do aluno. Então, eu posso associar, como eu estava dizendo a vocês, por exemplo, o aluno randomizar as questões, colocar um tempo por questão, que eu vou mostrar daqui a pouco no timer setting, obrigar o aluno a responder aquela questão de cara e rastrear o navegador dele. Então, a chance dele colar dentro do computador é baixíssima, porque ele não pode sair do navegador, e com os colegas é muito baixa também, porque os colegas vão estar cada um em uma questão sem poder se comunicar direito. Continuando, eu vou para o teste Start Page, então aqui eu posso deixar uma mensagem para o aluno, aquele cabeçalho da prova. Olha, essa prova tem 100 questões, você tem tantos minutos, as orientações são tais, posso pôr imagem, vídeo, enfim. É uma caixa de edição de HTML para ser a imagem inicial da prova do aluno quando ele entrar com o código dele. Aqui também, quais são as informações que eu quero que o aluno preencha sobre ele, então, nome completo, e-mail, enfim, que eu quero que o aluno preencha, eu posso escolher quantas eu quiser, né? Informações para o aluno colocar, se é obrigatório ou não. Enfim, é bem customizável a plataforma. Eu faço o que eu quiser que o aluno mande para mim de informação. Depois, na parte de notas, eu posso deixar um texto aqui no final, quando o aluno manda a prova, avaliação concluída, por exemplo. Parabéns, você se formou, alguma coisa assim. Ou eu posso ter essa opção de ativar esse botão e mandar o aluno para um link externo. A gente faz isso às vezes, por exemplo. A gente fez o workshop do sexto ano, no final da prova deixava um link para um formulário para ele avaliar o workshop. Então, o aluno mandou a prova, abria o formulário de avaliação do workshop para ele responder sobre como foi o workshop para a gente saber. Então, funciona bem, funciona legal. Terminou a prova, abre um link que eu deixei cadastrado. Posso estabelecer, né, alguma nota corte para o aluno, passou acima disso, passa, abaixo não. Qual o feedback que eu quero que o aluno tenha assim que ele manda a prova, o que ele pode saber ou não das questões que ele fez, e posso mandar ou não por e-mail também para ele, e o que, que eu quero receber de cada aluno quando ele termina a prova. Mas isso eu vou entrar depois na segunda parte, quando eu mostrar os resultados. E por fim, na parte de caracterizar a prova, ainda nós temos a parte do tempo, as questões de timer setting. Eu posso estabelecer um tempo para a prova como um todo ou um tempo para cada questão, como eu disse lá na questão da fraude, isso pode ser interessante. Em geral, os alunos se queixam, eles gostam de fazer o manejo do tempo de cada um na sua própria questão, mas isso é uma possibilidade. Eu posso deixar que a prova seja ativada automaticamente por um certo tempo, ou eu posso, para tranquilizar o professor, falar assim, olha, a prova vai abrir no dia 20 de novembro, às 15 horas, e vai fechar no dia 20 de novembro, às 15h30. Deixou automaticamente a prova na hora que dela vai abrir, e na hora que eu determinei, ela vai fechar. O aluno pode acessar a prova dentro desse range, dentro desse período. Acessando dentro desse período, ele vai ter o tempo de prova preservado. Então, ele pode entrar das 3 às 3h10. Quem entrar às 3 ou quem entrar às 3h10 vai ter as mesmas 2 horas de prova. Passou disso, o aluno não acessa mais. O professor vai ter que autorizar a entrada do aluno se passou do tempo que estava combinado. E aí eu tenho essa opção aqui também de deixar o aluno ir e voltar para as questões e responder na ordem que ele preferir. De novo, daquela questão de fraude, aí tem que ser negociado entre aluno e professor. O recurso existe. A Dashboard oferece uma série de recursos, mas na prática é interessante que os alunos e professores negociem para saber como é que isso vai ser aplicado. Então, essa é a primeira parte que eu queria mostrar. Eu não mostrei todos os recursos, tem muito recurso, né? Estou tentando ser o mais sintético possível, mas para mostrar quais são na hora de criar a prova. Agora eu vou mostrar rapidamente qual é a forma que o Testport nos apresenta os resultados da prova. Eu vou pegar uma prova que a gente já tem aplicado aqui, que tenha bastante aluno, para mostrar um gráfico
para vocês. Então, por exemplo, esse. Então, veja, de cara ele já me dá qual que é a média dos alunos, a média de tempo, quantos alunos fizeram, e uma vez que a prova já esteja aplicada, ele já ativa esse menuzinho Test Progress and Results, diferente daquele de configurar a prova, já é um outro para baixo. Eu vou ter acesso aos resultados, tenho acesso a que eu quero mostrar que os resultados são mais interessantes, a nota individual de cada aluno, o tempo que ele gastou e a nota por categoria. Aquele test results também me mostra, né? Eu posso emitir algumas informações. Então, como eu quero exportar os dados, eu posso exportar em planilha, em PDF, posso imprimir a prova de cada aluno completinho em PDF. De repente, se eu quiser arquivar a prova, posso gerar dados para calcular depois o índice de discriminação da prova. Acabo tendo, né, conseguindo gerar a matriz de resposta dos alunos. Eu posso exportar de uma série de formas diferentes os resultados que os alunos obtiveram nas provas. Eu posso dar sequência também no Answer Review. Aí eu vou olhar para cada questão, o aluno que acertou e que errou, quanto tempo ele gastou, se ele saiu ou não da plataforma de avaliação. E eu posso ir nas estatísticas, ele me dá um gráfico do histograma de notas, né? Então, como os alunos foram na prova, do tempo e do índice de dificuldade, as questões mais fáceis, médias e difíceis. E é bem interessante que depois ele me mostra todas as questões, quanto por cento de cada aluno marcou cada uma das alternativas. Eu vejo que é interessante. Eu consigo ver em todas as questões, questão 2, a porcentagem que marcou cada alternativa. Isso me dá um panorama, né, de como os alunos estão indo nas questões. E é claro, como eu disse, eu posso ver por categoria. Então, em pediatria os alunos estão melhor, em clínica estão pior. Eu posso ir comparando e vendo como os alunos estão. Posso calcular o índice de discriminação das questões, índice de dificuldade e gerar para a gente um panorama, um relatório mais interessante. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, de forma bastante sintética, né? Quais são os recursos disponíveis, o que pode ser feito. Estou super à disposição, então, se quiserem usar, entrem, testem. Mas a ideia era somente mostrar um pouco dos recursos que existem. Tem muito mais recursos do que isso, mas para mostrar alguns que para a gente foram muito interessantes, na nossa curadoria chamaram a atenção e a gente usa eles, porque eles para a gente acabam auxiliando bastante nessa situação. Então, muito obrigado, eu estou super à disposição. Contem conosco. Valeu!